No final de Titanic, a morte de Jack não se resume ao espaço disponível na porta. Um debate persiste sobre se Jack poderia ter cabido na porta com Rose, se era grande o suficiente para ambos, se os coletes salva-vida poderiam ter proporcionado flutuabilidade ou se o frio teria matado Jack de qualquer maneira. Esse é um assunto que iremos abordar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Deixe seu like e seu comentário abaixo. O diretor James Cameron afirmou: "Você está abaixo d'água a 28 graus, então, quando você voltar à tona, você já estará morto." Cameron, o próprio, declarou que Jack tinha que morrer. Mas por quê? Com base em nossos experimentos, concluímos que ambos poderiam ter sobrevivido naquela prancha. No entanto, a verdadeira razão pela qual Jack tem que morrer não reside na física de sobreviver em água fria, mas na lógica interna da história. Jack deve morrer porque existe para fortalecer Rose e para dar a ela uma vontade de viver. E assim que esse propósito na história é cumprido, ele se vai. Quando revisitamos Titanic como cultura, geralmente focamos nas cenas de romances icônicos. No entanto, o filme se concentra também no tema de encontrar a vontade de viver. Logo no início, somos informados de que Rose se sente deprimida e presa. Ela então foge e considera o suicídio. E é exatamente neste momento que Jack entra na vida dela. Aparece para convencê-la a não pular. Essa conexão é fundamental para a história, pois é através da presença de Jack que Rose encontra força para superar sua situação desesperada. Essa dinâmica é crucial para entender a necessidade da morte de Jack na narrativa. Na trama, a chegada de Jack à vida de Rose parece oportuna, surgindo como uma figura crucial no momento em que ela mais precisa, impedindo-a de desistir da vida e mostrando-lhe uma saída de sua angústia. Esse encontro é simbolizado não apenas pelo instante em que se conhecem, mas também pelo romance impactante em que Jack se despede, coincidindo com a decisão final de Rose de se agarrar à vida, desafiando a escuridão iminente. Comparando essas duas cenas, fica evidente o papel dramático de Jack na história. Ele é um guia para Rose, ajudando-a a reacender a chama interior, renovando seu desejo de viver. A mensagem que Jack transmite, "Você vai morrer se não se libertar", é vital para despertar em Rose a coragem de seguir adiante, especialmente diante das limitações sociais e do peso do status de seu noivo. O filme ressalta a prioridade dada ao dinheiro, especialmente entre os passageiros da primeira classe, representando as diferenças sociais a bordo do Titanic. Contudo, quando confrontados com a iminência da morte, a riqueza perde sua importância. Isso é ilustrado no momento em que o noivo de Rose tenta subordinar um oficial por um lugar no bote salva-vidas, mas sem sucesso. A cena reflete a inutilidade do dinheiro diante da tragédia iminente. A reflexão é profunda. Diante do desastre, a questão de classe se torna irrelevante. O filme nos leva a questionar, em face da morte iminente, qual é o valor da distinção de classes. Essas mensagens sobre a vida, morte e valores emergentes de forma poderosa na trama convidam-nos a refletir sobre a verdadeira essência do ser humano quando confrontado com o inevitável. No filme Titanic, vemos uma reflexão mais profunda do que apenas um romance. A história destaca como a personagem Rose passa por uma jornada de autoconhecimento e descobre o verdadeiro valor da vida. A tragédia que se desenrola, incluindo o suicídio do noivo de Rose após perder sua fortuna, ilustra a falha em compreender que o dinheiro não é tudo. A atitude de Rose ao devolver o coração ao oceano simboliza sua rejeição ao sistema de valores de seu noivo, enfatizando a importância de aspectos internos e espirituais em nossas vidas. Rose, a personagem principal, é quem passa por uma transformação significativa. Sua jornada de redescoberta pessoal é o cerne do filme. Enquanto Jack é muitas vezes visto como o herói, ele é mais um catalisador para o crescimento de Rose do que o foco central da história. A dinâmica entre Jack e Rose retrata o equilíbrio entre ambos,
Mas ao desenvolvimento de Rose, sua coragem para encarar as dificuldades e viver autenticamente, que ressoa como o verdadeiro tema do filme. Titanic não é apenas sobre um romance épico, mas sobre a redescoberta da vontade de viver e o poder da autenticidade em meio à adversidade. O personagem Jack desempenha um papel simbólico essencial. Ele é representativo do componente masculino ausente em Rose. Conforme sugerido pela teoria de Carl Jung, a morte de Jack no final do filme não se trata apenas da cena icônica na porta, mas sim do fim do propósito do personagem na narrativa. Há uma sugestão sutil de que Jack pode ser uma representação imaginária, pois não há registros concretos sobre ele no desenrolar da história, exceto na memória de Rose. Ele personifica um mentor, um guia, que ajuda Rose a se tornar mais ousada e independente. Seguindo a perspectiva junguiana, Jack é a manifestação do ânimos de Rose, preenchendo a lacuna do masculino dentro dela. À medida que ela se identifica e se une a esse aspecto, adquire coragem e determinação para agir, rompendo com convenções sociais da época. Essa essência, Titanic não apenas narra um romance, mas também simboliza a jornada de autoafirmação de Rose ao integrar sua figura imaginária e se tornar uma mulher mais decidida, independente. Após o envolvimento íntimo com Jack, Rose mostra assertividade ao acolhê-lo e confortá-lo, demonstrando uma mudança significativa em sua atitude. Sua adoção do sobrenome Dawson ao chegar em um novo país é simbólica, representado como um compromisso com Jack, indicando em sua mente secreta que ela está eternamente ligada a ele. Este ato, interpretado como a personificação do seu ânimos, reflete um compromisso simbólico de nunca abandonar sua própria vontade. A morte de Jack pode ser interpretada como um momento em que seu ânimos deixa de ser algo separado dela, culminando na transformação completa para Rose Dawson. O confinamento social é habitualmente ilustrado na trama, particularmente quando a jovem sente o Titanic como uma prisão, em vez de um símbolo de progresso. O navio, apesar de ser considerado inafundável, é um microcosmos de uma sociedade estruturada, opressiva e desigual. A narrativa se passa em 1912, um período em que as mulheres eram principalmente relegadas ao lar, sem direito ao voto, e o divórcio era mal visto. A cena em que a mãe de Rose a aperta rispidamente em um espartilho é uma representação visual do aprisionamento das expectativas sociais sobre ela. À medida que Rose evolui, suas roupas também mudam. Ela passa a usar vestidos mais fluidos, simbolizando uma maior liberdade física. Inicialmente, uma vítima de sua época, ela se transforma em uma rebelde. Sua jornada física pelo navio representa visualmente a evolução de sua mente, recusando as restrições sociais que antes considerava intransponíveis. Através de metáforas visuais, o filme explora o processo de emancipação de Rose. O Titanic foi um símbolo cultural de grandeza e poder. A ideia era criar um navio tão imponente em escala e luxo que sua supremacia jamais seria questionada. Contudo, quando esse gigante confiante naufraga, representa a queda de diversas estruturas, incluindo a sociedade classista e patriarcal, considerada como norma. Infelizmente, muitas pessoas inocentes e menos favorecidas foram vítimas desse trauma. No entanto, a sobrevivência de Rose no desastre representa sua capacidade de seguir em frente em direção ao futuro mais brilhante. Analisando tudo isso, fica claro que o debate sobre Rose e Jack poderiam ter cabido juntos na porta é irrelevante. O que importa é a transformação de Rose. Ela está pronta para enfrentar o mundo como Rose Dawson, uma mulher independente e pioneira em sua nova fase. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E por hoje é só. Agradecemos o apoio de todos e até a próxima.